Você está em mais um Momento Saúde Podcast e hoje o dia promete. Aliás, à tarde, à noite, eu não sei quanto tempo vai durar aqui, mas com certeza você vai receber informações muito relevantes com duas profissionais maravilhosas que estão comigo. Queria agradecer a vocês por terem aceito esse convite, doutora Ana Paula Pedreira, doutora Raquel Franco Amasta, pessoas que moram no meu coração e, claro, vão trazer saúde de qualidade para vocês, informações que vão mudar o dia a dia da família, principalmente se você tem aí em casa homens, mulheres, crianças e idosos, é muito importante que você fique conosco para saber todas essas informações. Então, eu quero começar falando a respeito de problemas de saúde relacionados a essa parte tegumentar. Na medicina de família, a gente recebe os pacientes, eles têm o primeiro encontro com o médico e depois, se necessário for, ele vai ser encaminhado para um dermatologista para acompanhar. Conta para nós, por favor, doutora Ana Paula, quais seriam as principais entidades, ali, motivos que levam o paciente a buscar uma unidade de saúde, lá onde ele vai encontrar um médico de família e comunidade. Gente, só para vocês saberem, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas o médico de comunidade, ele é uma especialidade médica, tá? Tem RQE e tudo. É bem avançado na nossa cidade o desenvolvimento da residência médica em relação a isso, mas a gente comenta ao longo do programa. Me diz, por favor, quais são essas coisas? Assim, é criança com a perninha cheia de picada? Como é que funciona essa entrada na unidade de saúde? Bom, em primeiro lugar, dar oi para essas profissionais lindas e maravilhosas. Uma honra estar aqui conversando sobre saúde, que é extremamente importante para nós. A gente estava conversando, hoje o Tocantins é um dos estados brasileiros onde a hanseníase, por exemplo, é um dos grandes problemas de saúde relacionados à parte de dermatologia, né? Não só de dermatologia, porque a gente sabe que a hanseníase, além das alterações de pele, vem também com alterações neurológicas. Mas o que leva o paciente a chegar na unidade de saúde? Hoje a medicina de família e comunidade ela é inserida na atenção primária. Então é o primeiro acesso, o primeiro contato, a primeira porta que o paciente vai procurar, principalmente aqueles que são SUS dependente, de alta vulnerabilidade. O que leva? Uma mancha, uma lesão, aquela feridinha que não sara, ou, olha, doutora, minha criança estava aqui, estava tudo bem, de repente, essa área ficou ou com uma ferida, ou com uma coceira, ou com um prurido, e aí é conduzida à unidade de saúde da família. Quando esse paciente chega na unidade de saúde da família, ele é avaliado. Se o problema for resolvido na unidade, o médico de família tem todo um sistema para avaliar, diagnosticar, tratar, orientar, porque a gente sabe que um plano, que uma medicina centrada na pessoa, ela chama o paciente para também ter o cuidado, é um plano terapêutico, então não é unilateral. A gente estava falando sobre isso, né? O quanto é importante nós estimularmos o autocuidado dos pacientes. Né? O quão relevante é no dia a dia das pessoas sono, alimentação, que tenham relacionamentos não tóxicos, né? Se é que a gente pode dizer assim, que ele tenha atividade física, pratique atividade física. E hoje a gente também passa por uma outra onda, que é a mudança no nosso padrão de consideração estética, né, Raquel? Queria que você falasse um pouquinho para a gente, seja bem-vinda aqui. Obrigada pelo convite, Fran. É sempre uma honra bate-papo com você, Ana Paula aqui, muito bom estar com vocês. Obrigada. E eu queria falar essa questão, só puxando o gancho da medicina de família, o quão importante é a gente ter essa medicina de família forte, no Brasil inteiro, porque ajuda muito essa prevenção. E quando a gente fala de hanseníase, eu falo que a gente abre os livros americanos, congresso na Europa, a gente não vê hanseníase e a gente ainda tem hanseníase. E aqui é uma coisa que a gente consegue e com muitas sequelas, né? Com muitas sequelas. E a gente começa o tratamento da hanseníase, a pessoa ela já rapidamente deixa de transmitir. Então, a importância de tratar e de buscar essa busca ativa no tratamento da hanseníase. E quando a gente fala
em uma mancha, eu falo que o mais importante da hanseníase é a perda de sensibilidade. Então, assim, para quem estiver em casa, viu uma mancha, testa frio e quente. Deu alteração no frio e quente, é o primeiro ali para, vou procurar ajuda. Essa mudança estética aqui na pele, a gente vai considerar... Então, assim, pode ser o que vai me chamar a atenção é a coloração. Teve uma mudança de coloração e aí eu faço essas avaliações de sensibilidade, né? Na unidade de saúde, a gente tem um kit especial lá que usa, enfim. Mas esse quente e o frio já vai me dar um alerta. É a primeira coisa, sensibilidade térmica. Então, é o primeiro alerta pra gente. Perdeu sensibilidade térmica, quente e frio. Testa em casa, um gelo ali. Tá diferente, testou aqui frio, aqui não. Opa, deixa eu ver o que está acontecendo. Isso, então, aí essa chegada à unidade de saúde vai permitir que a gente tenha... Eu acho que isso é o mais relevante quando a gente pensa em hanseníase. É começar o tratamento rapidamente. Sim. Porque, só para lembrar, quem está nos assistindo, a hanseníase ela tem transmissão respiratória. Sim. Né? Então, a pessoa vai estar exalando aquilo por onde ela passar. Você vai encontrar com ela no ônibus, você pode encontrar com ela no supermercado. Eu me recordo de quando, logo que eu cheguei ao Tocantins, eu estava prestando um atendimento numa UPA e o paciente chegou e tinha as orelhas muito aumentadas de volume. Que daí já é um estágio avançado. Bem avançado, né? Então, e aquele paciente, ele não foi por aquele motivo, ele estava naquele dia com uma dor na coluna. Mas o que motivou, quando eu o vi, me chamou a atenção. Então, para quem está em casa, só ter uma ideia, aquela orelhinha parecida com a orelhinha do pessoal do jiu-jitsu aí, que luta, ela fica mais avolumada, pode ser um dos sinais. E né? ele não tinha diagnóstico ainda. Não tinha diagnóstico. Naquela época, a gente está falando aí de 2006, 2007, mais ou menos, então ele não tinha diagnóstico. Ele estava com os bacilos sendo liberados por todos os lugares onde ele passava, e, na verdade, o que motivou ele a buscar era uma dor na coluna. Sim. Mas o que é mais importante, Franciele, é a gente deixar bem esclarecido para a população em geral que quando eu tenho uma dúvida sobre a minha situação de saúde, seja uma lesão, seja uma perda de sensibilidade, ou térmica, ou dolorosa, qualquer dúvida que eu tiver, eu tenho apoio. Eu preciso buscar uma orientação profissional, né? Hoje, a medicina de família e comunidade, dentro das unidades de saúde da família, os médicos estão preparados para receber essa população e orientar. E o que é mais gratificante é que o tratamento geral, ele é todo pelo SUS. É disponível. Né? É uma coisa que é tem disponível pelo SUS. Falar, fortalecer, porque tem que ter isso muito forte. E né? entender que é um tipo de patologia, a gente teve um gancho aqui da hanseníase, que a equipe multidisciplinar tem que estar atenta. Participar de todo esse movimento. No nosso estado também, câncer de pele tem que ser muito lembrado na questão, né? A sociedade, ela tem um momento para abordar o câncer de pele ao longo do ano, né? Tem um mês, dezembro laranja. Dezembro laranja também, que ele vai fazer essa abordagem, mas as ações de detecção do câncer, na verdade, de prevenção do câncer de pele, eu queria que você citasse para a gente aí, Raquel, o que é, assim, vamos dizer, obrigatório para quem quer proteger a pele desse dia a dia aqui no Tocantins, que tem um sol para cada um. E o índice de câncer de pele é alto, né? A gente até teve... tem polêmica das pessoas falando do protetor solar. Se o protetor solar faz mal, não faz mal. Então, é importante lembrar que não tem evidência nenhuma que protetor solar faz mal. Então, tem que usar protetor, porque a gente tem todas as evidências que a falta do protetor solar, o sol, ele aumenta o risco de câncer de pele. Então, a gente precisa usar o protetor, cuidar. Pode usar roupa, qualquer tipo de tecido vai proteger. Se for um tecido com proteção UV, melhor ainda. Mas se não der para usar com UV, roupa sempre vai ajudar, chapéu, boné, tudo isso vai nos ajudar. E prestar atenção. Então, uma feridinha que não cicatriza, uma mancha avermelhada que está ali estranha também por mais tempo, com dor, sangramento, tudo isso é sinal de alerta. E uma pinta preta, esse é o principal que a gente tem medo, é o tipo de câncer de pele que a gente mais tem medo, que é o câncer de pele melanoma. Então, apareceu uma pinta preta, escura, que não tinha ali, ela apareceu do nada, viu que está diferente,
procure ajuda para fazer um exame, né, que é um exame que se chama dermatoscopia, para olhar ela e se tiver alguma alteração, passar por uma biópsia, que a pele a gente tem a vantagem de estar vendo, diferente de outros órgãos que às vezes, né, não visualiza, e às vezes vê um tumor, já está mais avançado. A pele a gente consegue ver, então é prestar atenção, tiver diferente, ir atrás. Palmas e plantas. Também, né? Palmas e plantas, e às vezes a gente não olha, né? Olhar o pé, mão até mais, mas o pé, olhar, tem uma coisa estranha, unha, né? A gente tem câncer na unha. Então apareceu ali uma lesão na unha, que não cicatriz, uma pinta preta na unha, opa, tá diferente, deixa eu procurar ajuda. Sangramento nessas lesões, múltiplas cores também. Múltiplas cores que às vezes a gente não consegue ver a olho nu. Então, o mais importante é aparecer uma pinta nova, acho que é o sinal mais importante, uma pinta nova, deixa eu procurar para ver o que é. Protetor solar com cor é melhor do que o sem cor, o de tonalizante, assim? Tudo que a gente deposita de pigmento na nossa pele vai ajudar a proteger. Então, hoje, se a gente pegar uma classe de protetor solar, a gente tem protetores que vai ter físico e químico junto, então que já vai garantir essa proteção que a gente precisa. Mas, quando a gente tem pigmento, é garantido que a gente tem essa proteção a mais. Então, vale a pena. Vale a pena. Existem protetores sem cor que têm também essa proteção a mais. Então, se a gente for comparar um por um. Mas, no geral, quando tem cor, esse depósito de pigmento vai ser mais... Facilita esse detalhe. No dia a dia da unidade de saúde, essa questão da parte de orientação fica a cargo do médico, da orientação do câncer de pele, da detecção da hanseníase, ou assim, tem essa entrada por outro profissional. Por exemplo, o enfermeiro tem essa participação? Com certeza, Franciele. Eu acho que o cuidado à saúde, ele não é só do médico, ele é da equipe multidisciplinar. Então, as unidades de saúde, eu digo isso, unidade de saúde, porque é minha casa, né? Eu sou médica de família e comunidade, eu amo a minha profissão, amo a minha especialidade médica. E a gente trabalha assim com a maioria da população. A gente sabe que hoje a unidade de saúde, como eu já te disse antes, é a porta de entrada. Então, assim, desde o acolhimento, o paciente chega lá no acolhimento, na triagem, ele já recebe orientações. Então, o enfermeiro, os técnicos de enfermagem, o agente de saúde, né, que vai na casa, o elo forte das unidades de saúde com a comunidade é o agente comunitário de saúde. Então, todos esses profissionais, psicólogos, enfermeiros, os odontólogos, o médico, toda a equipe multidisciplinar é responsável pela informação ao paciente. Eu estava vendo a Raquel falar assim, né? Como é importante, a gente falou de autocuidado, como é importante o paciente, ele falar assim, poxa, eu preciso de uma orientação, porque a gente sabe que não só a prevenção, mas o diagnóstico precoce é crucial para o prognóstico do paciente. Então, se eu tenho um paciente que observou uma lesão e chegou no seu médico ou no seu enfermeiro e falou, olha, tem uma lesão aqui, isso está diferente no meu corpo, investiga. Pode não ser nada, sim, mas pode ser um câncer. Sim. Um câncer que, se a gente diagnosticar precocemente, tem uma cura ali definitiva. O câncer basocelular, por exemplo, né? Minha mãe teve um no nariz, então ele tem um aspecto ali, parece uma verruguinha, sabe? Vai crescendo ali, fica aquela coisinha ali, é tão discretinho, nem atrapalha tanto a questão estética na face, mas de repente ele começa a sangrar um pouquinho e é cumulativo, estranho, né? E assim, essa pintinha tá estranha, né? E são áreas geralmente mais expostas, né? Aqui, então, às vezes é nítido, gente. Se você tiver aí na sua casa um idoso, vai lá e dá uma olhadinha na pele da barriguinha dele e compara com o jeito que é a pele do rosto. Aquela pele que foi exposta ao sol, ela está muito mais envelhecida do que a pele ali do abdômen, que ficou por anos cobertinha, né, com a roupa, enfim, dá uma diferença muito grande nessa exposição, vamos dizer assim, nesse envelhecimento. O fotoenvelhecimento, ele é real. Basta a gente olhar os idosos, a diferença no corpo deles. Existem algumas
figuras que circulam aí nas redes sociais de pessoas que passou protetor solar uma vida toda num lado só ou no outro, enfim, nem sei se aquilo lá é verdade, mas aquilo representa parcialmente o que acontece com a nossa pele, né? E a medicina, ela tenta estudar várias questões que podem causar, aumentar um tipo de câncer, né? Então, o refrigerante, será que aumenta a chance de câncer? Leite, será que sim ou que não? Enfim, várias coisas. E não se chega a conclusão nenhuma, né? A gente sabe que não tem conclusão em relação a isso, né? São teorias. E tem duas coisas que é fato que aumentam o risco de câncer de pele, é cigarro e sol, né? Então, a gente tem que ter essa consciência. Cigarro e sol vai aumentar o risco de câncer, então não dá para brincar com esses dois. Né? No meu caso, gente, da ginecologia, é HPV e cigarro. HPV e cigarro. Tem um terceiro aqui, né? Que não dá pra brincar. Fecha nesses aí e tudo. Mas o resto a gente não sabe, está sendo estudado, mas esses 3 não dá para brincar, né? Não dá, eles são participantes fortes e também o estilo de vida, né? Quem escolhe e opta por uma vida não saudável vai desenvolver esse risco com mais facilidade, né? Inclusive, Franciele, todos os estudos, Raquel estava falando um pouco de estudos, evidências, né? Todas as evidências apontam que grande parte das doenças, elas vêm de fatores de risco modificáveis, que é justamente isso. Né? É o tabagismo, é o etilismo, inatividade física. Ganho de peso. Inatividade física, uma alimentação saudável, higiene do sono. Hoje a gente tem aí um terremoto de telas com iniciação precoce nas crianças. Eu digo assim, as crianças já nascem, né, Franciele, pedindo celular. Exatamente. Você vê bebê, a gente na poricultura vê bebês, gente, meses que já pega o celular e já sabe fazer daquele tudo, estímulozinho. Então, ali do até dedinho. onde vai esse excesso de telas, né? E a gente não acompanha, né? Porque eu tô quase virando aquela que fala assim, filho, vem ligar a TV aqui que eu não consigo, porque é tanto negócio. A hora que põe, você fala, meu Deus do céu, né? Não tô acompanhando, né? Por isso que fala a geração do quarto, né? Hoje os querem ficar lá, os né? jovens, os adolescentes querem ficar presos, né? Gente, tá ótimo esse papo, então a gente vai ter mais um bloco do Momento Saúde Podcast. Quero dizer para vocês que o nosso WhatsApp tá aqui embaixo para você enviar suas dúvidas e a gente vai respondendo aí ou no Minuto Saúde ou aqui mesmo ao vivo com os nossos especialistas e vocês vão ter a oportunidade aí de ter essas dúvidas sanadas. É muito importante que a gente transmita esse conhecimento, mas que se alguma dúvida restou, que você tenha essa resolução aí depois. Fica aí com a gente, nós vamos para um breakzinho, mas daqui a pouco tem o segundo bloco. Nós estamos de volta com mais um Momento Saúde Podcast e agora a gente vai falar para vocês um pouco sobre as vitaminas. É fato que aí no dia a dia do nosso planeta as pessoas têm se preocupado cada vez mais com esse estilo de vida, com esse autocuidado, mas tem queixas que são muito relevantes, principalmente entre nós mulheres. A gente tem visto uma procura muito importante para a questão dos cabelos, né, pela queda de cabelo, talvez porque as mulheres têm aumentado o uso de hormônio e isso tem repercutido nos cabelos, mas a gente também tem visto uma epidemia de ferro baixo, de vitaminas baixas. O que a gente pode esperar no dia a dia hoje de uma proposição para esse uso de vitaminas, mais especificamente para a questão do tegumento, enfim, para essas pacientes, Raquel? Você acha que é relevante? Hoje a gente tem viabilizado mais para as pacientes as terapias injetáveis, né? Isso está mais disponível, mas existem ainda medicamentos via oral de qualidade que podem melhorar o cabelo, que dá uma estrutura melhor. A gente fala que para o cabelo crescer saudável, a gente sempre precisa das vitaminas em dia. A gente sabe que é muito difícil no nosso dia a dia a gente conseguir estar com todas as vitaminas em dia, porque a alimentação corrida. Então, por mais que a pessoa se alimente saudável, é difícil você garantir. Então, sempre que eu vou tratar cabelo, eu sou a favor de suplementar com polivitamínico. Mas, fora isso, a gente pede os exames para a gente diagnosticar a causa da queda de cabelo,
e aí a gente entrar com tratamento específico. A gente vê deficiências específicas de vitaminas que, às vezes, a gente só consegue com injetável, né? Então, eu sou 100%, algumas vitaminas, eu sou 100% a favor do injetável, porque eu acho que é outra história. A gente consegue essa melhora muito mais rápido e muito mais efetiva. Quando a gente pensa naquelas terapias capilares para o injetável, as pessoas podem estar em casa, a gente está falando para o estado inteiro. O que costuma ser usado naquele processo das injeções para adiantar, né, essa melhora da queda? Aí, quando a gente vê a causa da queda de cabelo, a gente faz o injetável de acordo com a causa da queda. Localmente. A gente faz todo o couro cabeludo. Mas o que a gente mais faz é para alopecia androgenética, que a alopecia androgenética é a calvície. Então, a pessoa ela vai ter uma hipersensibilidade aos hormônios andrógenos e isso vai fazer cair o cabelo. Então, a gente precisa bloquear esses receptores. Então, a gente acaba injetando medicamentos para bloquear, associado ao minoxidil injetável, mas são medicamentos, né? A gente não injeta só vitamina, tem que pôr medicamentos para a gente parar essa queda. É por isso que funciona tanto. E por isso que tem que ser feito por um profissional médico qualificado, porque todos os procedimentos, gente, eles implicam em possibilidade de riscos. E qual que é a diferença do profissional? Ele está habilitado a resolver esses riscos. Fran, o que eu vejo é que quando não só o médico pode prescrever esses medicamentos. Então, quando é feito por não médico, não são esses medicamentos. Aí estão colocando, às vezes, sei lá, só vitamina, mas a pessoa não vai ter esse benefício, porque ela precisa do medicamento mesmo. Esse medicamento, ele é diagnóstico e prescrição médica, então não tem como. Não tem como. Então, você não pode ficar com meio tratamento para o cabelo. Você tem que ficar com o tratamento completo para ter o resultado completo. Isso é uma coisa que eu sempre falo e menciono com as pacientes quando elas estão no consultório e fazem opção pela reposição hormonal. Eu digo que não tem nada que tem só lado bom. Tem a parte boa e a parte que pode vir de efeitos colaterais, né? Quando a gente pega uma paciente que está aí perimenopausal, menopausal, que ela precisa usar uma reposição de estrogênio, de testosterona, isso pode implicar em uma ampliação da queda capilar, mas traz múltiplos benefícios em relação à cognição, em melhora da parte sexual dessa paciente, síndrome geniturinária, a parte óssea. Então, a gente fica sempre pesando ali o que é custo e benefício para essa paciente. Isso é muito relevante. O equilíbrio de pratos. Exatamente. Né? A gente tem que... Na unidade de saúde, a gente tem disponível para acesso dos pacientes sulfato ferroso, né? Sulfato ferroso, o ácido fólico. Como você é gineco, né, Fran? As gestantes, durante o pré-natal, elas têm todo o aparato de suplementação. A gente chama os micronutrientes. Então, o ácido fólico, o sulfato ferroso. Na verdade, essa suplementação ela já começa com a criança, na puericultura, com a profilaxia do ferro. É necessário a gente usar o ferro no primeiro ano de vida, né? Sim, dos então lactantes. a criança vai depender se o bebê é a termo, pré-termo. Mas se é um bebê a termo, a partir dos 6 meses a gente já começa a suplementação de ferro até os 2 aninhos. Sabendo aí que o grande vilão das anemias é a anemia ferropriva. Isso é um gancho do que a Raquel falou, e você também, Franciele. A gente tem que tomar muito cuidado com tudo de orientação que a gente recebe em mídia. Lembrando que tudo em carência é ruim, mas tudo em excesso também. A hipovitaminose traz suas consequências, mas a hiper também. Dentro da unidade de saúde, a gente tem todo esse cuidado com o paciente na criança, no adulto, na gestante e também no idoso, que a gente sabe que precisa de uma prevenção. Então, várias vitaminas do complexo B, o cálcio, né? Todas essas medicações são encontradas no SUS. O que a gente pergunta a gente tem visto aí, como vocês começaram a falar, essa grande carência de vitamina D. E a gente estava conversando naquele momento, quase todos os pacientes estão vindo com deficiência de vitamina D. Acho que ninguém aguenta sair na rua, né? O povo tá fugindo. Sim. E como a gente vai repor? Como a gente vai orientar adequadamente esse paciente? Hoje eu consigo dizer que, assim, quase que a totalidade dos pacientes eu recomendo o uso de vitamina D. Porque a exposição solar
adequada, a Raquel depois pode me corrigir isso, mas no horário do sol, em torno de 2 horas da tarde, a pessoa tem que ficar com a pele, grande quantidade da pele corporal exposta. Gente, é quase pelado 2 horas da tarde no sol. Assim, é muito complexo para a gente tolerar, para a pele suportar isso sem ter um dano, né? Para você conseguir converter uma quantidade suficiente. Então, repor é importantíssimo. É importantíssimo para a gente conseguir os níveis ideais, né? Porque a gente fala que, às vezes, o que está ali no exame de sangue, a gente quer acima daquilo que está ali. Então, para a gente conseguir manter o nível, tem que ser... Tem que ter, não todos os pacientes, mas como a gente vê essa deficiência enorme, que esse sol que a gente não consegue ficar ao ar livre, é e se importante essa reposição foi eficaz, né, Raquel? Porque às vezes o paciente faz uso de vitamina D, vamos supor, 50 mil I, uma vez por semana, por 8 semanas, e aí você vai dosar, já não repôs, não consegue, né? Às vezes não repôs. E aí a gente tem outras medidas terapêuticas, como... Gente, lembrando que vitamina D sempre toma após refeições, tá? Gravem isso, sempre. É necessário que a gente faça essa possibilidade, ofereça para o paciente essa possibilidade de que ele venha a utilizar. Existe a via oral, né, que é uma via interessante para quem, por exemplo, é bariátrico. Pessoas que tenham alguma alteração estomacal, no trato gastrointestinal, ou que tenham um funcionamento muito rápido do intestino, as síndromes do colo irritável, enfim, ele tem essa possibilidade de fazer aqui sublingual. É uma via que a gente utiliza muito para D e para B12 também, né? E existe a possibilidade do injetável. Que dá para fazer, uma questão de comodidade também, porque muitas pessoas elas dizem, não, comprei, mas eu tomei a primeira semana e depois adesão, esqueci, né? A adesão ao tratamento, que é importante demais. Hoje todo mundo quer resultados rápidos. Tanto que os lasers têm feito muito sucesso na questão estética feminina por conta de ter uns resultados visíveis. A gente se estimula por bons resultados, né? A gente quer que seja natural, mas quer ver o antes e depois, não é? Exatamente. Ideal era que eu saísse assim, no estalar de dedos, né? Então, a gente tem essa possibilidade hoje. Aqui no estado, a gente tem disponíveis várias tecnologias. É outra coisa que eu acho que é importante a gente dizer. O Tocantins ele cresceu muito nesse oferecimento de tecnologia aos nossos pacientes, né? E está crescendo cada vez mais, né? Impressionante a gente ver. E a quantidade de profissionais de excelência que a gente tem aqui, né? Eu falo, hoje eu não sairia para nenhuma área daqui de Palmas, porque a gente tem todas as áreas, assim, profissionais brilhantes, hospitais, equipes brilhantes. Então, tem tudo aqui, né? A cirurgia robótica começando a funcionar no nosso estado, né? Que é algo que eu acho que ainda a gente depende um pouco da tecnologia, mas a gente já tem 2 robôs disponíveis aí em hospitais distintos da cidade, que é uma cirurgia mais rápida, com uma recuperação também mais rápida, com menos perda sanguínea. Então, tudo isso vem agregar para que a gente tenha um estado muito eficiente em termos de saúde, né? Isso começa da área básica. A gente tem a possibilidade, com a residência médica em medicina de família e comunidade, de ofertar profissionais. É importante que a gente lembre as pessoas que existe um médico clínico, né, que terminou o 6º ano de medicina, ele é um clínico, e existe o médico de medicina e família. Fala um pouquinho mais para a gente, por favor, doutora. Isso, há uma diferença. O profissional médico, quando ele sai da graduação, formei. Outro dia eu estava brincando com meu filho. Meu filho eu já tenho um filho médico, né? Meu orgulho. O Igor, e agora no final do ano está formando o Vitor. Aí eu falei assim, vou pagar o último boleto, vou soltar foguete. Então, assim, o profissional médico, quando ele sai da graduação, que pega o CRM, ele é clínico geral, né? Ele é aquele médico que antigamente falava generalista, ele é o clínico geral. E, a partir daí, ele tem a possibilidade de fazer a sua residência médica. E a medicina de família e comunidade é um pilar muito forte da saúde do país inteiro. E eu vejo assim, o Tocantins, como você falou, Raquel, eu tenho muito orgulho do nosso estado. Sou tocantinense, abraço os que vieram morar conosco, né? E chegou aqui, Francês, tem que ser tocantinense de coração. Sou tocantinense e tive a grata satisfação na minha vida de fazer medicina no Tocantins. E minha residência também. A medicina de família e comunidade é uma residência médica. O médico de família e comunidade ele é um especialista.
E hoje nós temos 2 instituições que oferecem essa residência, que é a Universidade Federal do Tocantins e a Fundação Escola de Saúde Pública, né, de Palmas. Nós temos 2 residências que funcionam juntas, elas caminham juntas. E eu fiz uma residência aqui e sou apaixonada pelo meu campo de atuação, porque o médico de família e comunidade, ele olha o paciente como um todo, na sua integralidade, fazendo uma medicina centrada na pessoa e cuidando de todos os ciclos de vida. Eu digo que a gente tem que ser um médico completo, que conhece a criança, conhece o adolescente, o jovem, a gestante, o adulto jovem, né, com toda a sua complexidade, o idoso. Então, é muito bom trabalhar tanto a longitudinalidade como a integralidade do paciente. Eu quero convidar muito esses jovens médicos que estão se formando a vir para essa residência, que hoje é a que acolhe em primeiro lugar e que vai tirar muitos pacientes das comorbidades crônicas e da hospitalização. Se a gente trabalha promoção, prevenção, rastreamento em tempo oportuno, fazendo diagnóstico precoce, é isso que faz a diferença como um todo, né? Sim. Eu queria aproveitar, Raquel, pedir para você falar um pouquinho para a gente. Quando a gente pensa na questão, falamos sobre hanseníase, falamos sobre câncer de pele, mas tem uma doença que está muito associada ao nosso feminino, ao nosso sofrimento, que é o vitiligo. Às vezes as pessoas passam por um período, ali ficando na dúvida, é uma mancha, será que é hanseníase? Vai lá. Então, como é que funciona o diagnóstico para o vitiligo? O vitiligo, ele é uma mancha branca, a gente fala, que parece que a mancha entrou, né? Então, ele é branco, perda de pigmento mesmo. E dá para a gente ver essa diferença. Mas ele pode estar em fase inicial, a gente não conseguir fazer essa distinção, e para a gente é óbvio, mas a pessoa, quando ela está em fase inicial, uma mancha branca que começou, a gente faz esse diagnóstico em consultório. Na grande maioria das vezes não precisa de biópsia, mas a gente pode ficar com dúvida e acabar fazendo a biópsia. Lembrando que ele é autoimune, então é o corpo destruindo a célula que produz melanina, por isso que essa área fica completamente sem pigmento. Se ela é autoimune, ela precisa de um tratamento específico, porque ela tem um curso completamente indeterminado. A gente fala que a gente não sabe o que vai acontecer no vitiligo. Ela pode ficar uma manchinha a vida inteira e nunca aumentar, ou ela pode expandir muito, né? Ela pode expandir para o corpo todo. Para o corpo todo, tem várias formas, localizada, enfim. Então, a gente entra com tratamento, né? A gente entra com tratamento localizado, entra com corticoides para tentar diminuir e tentar repigmentar essa área. E a gente consegue lasers, luzes que a gente pode tentar auxiliar no tratamento. Eu não podia deixar você sair daqui sem te perguntar, para você dizer e falar um pouco para as pessoas a respeito do que a gente usa na face hoje em dia na questão estética, né? Botox, preenchimento, o que é mais recomendável, né? Porque hoje a gente tem uma gama de informações disponíveis nas redes sociais, gente oferecendo preenchimento, fio de PDO, enfim. Eu sei que você é uma pessoa muito voltada para a saúde do seu paciente, então eu queria que você desse um panorama geral para as pessoas não sofrerem consequências graves com escolhas erradas. Eu falo que a gente exerce nossa profissão com muito respeito e muita seriedade, né? Eu acho que é o principal. Então, quando a gente senta ali com o paciente, a gente tem isso em mente o tempo todo. Então, o que a gente vai fazer, em primeiro lugar, a gente está prezando pela saúde, em primeiro lugar. E quando a gente entra nisso, em termos de preenchimento, tinha uma época que era moda preencher não sei quantas ampolas, mas quantidades enormes. Eu nunca gostei disso, né? E agora saiu de moda. Ninguém mais quer preencher um monte, eu tô achando o máximo. Nos conhece há tanto tempo, né? Você sabe que eu nunca fui dessa onda. Eu chego lá e falo, não, primeiro, tá ótimo. E sem contar que essa quantidade, assim, não tem nem estudo de segurança com essa quantidade que estão colocando. Tem gente colocando net, a gente colocando 60 ampolas. Gente, que isso, né? O que você acha? Eu não sei, né? Ninguém nunca estudou isso. Eu não sei por que estão colocando tanto. Então, a gente faz...
eu falo que tá na moda agora, o quiet luxury, né? Que a gente eles estão colocando isso para beleza, que é colocar menos é mais. Então, a gente consegue fazer isso quando a gente usa a tecnologia. Não é que a gente vai deixar de fazer o preenchimento, mas a gente consegue fazer vários procedimentos, consegue estimular o nosso próprio colágeno, reposicionar o que a gente precisa, sem a gente ter que construir um avatar, né? Que eu falo que aquilo ali é um avatar, né? Você sair enchendo quantidades enormes. Então, a gente consegue associar tecnologia, injetáveis, eu gosto, tá? Eu gosto de ácido hialurônico, gosto de botox, gosto de bioestimulador, mas que a gente faça na medida, de acordo com o que cada um precisa. Para não ter uma mudança da estrutura da face, né? Sempre Sabe, buscar o Raquel, natural. Eu sempre... A gente vai se olhando, menina, vocês não, mas depois que a gente passa dos 50, a coisa vai mudando. E uma coisa que eu sempre penso para mim, Raquel, é que eu gostaria de envelhecer, mas olhar no espelho e ver a Ana Paula. Sim. Eu não gostaria de me olhar no espelho e ver faces iguais, porque tem faces que ficam iguais, né? A boquinha principalmente, assim, né? Então, assim, eu quero me cuidar, mas ao mesmo tempo eu quero dizer assim, olha, Raquel, eu quero me olhar no espelho e me ver. Esse acho que é o grande medo das pessoas, das mulheres. Foi né? o que não aconteceu, por exemplo, com personagens mais famosos, tipo a Demi Moore, né? Que ficou totalmente... Estão tirando agora, né? Eles tá removendo mundo... Que bom, gente, porque isso é feio, né? Lembra? Ela apareceu assim completamente, uma mulher linda daquela, pra quê, né? E agora, ainda bem, tá caindo de moda isso. Que bom, né? Que bom que a gente tem buscado cada vez mais essa medicina do estilo de vida, orientar os nossos pacientes para condições de prevenção, promoção à saúde, buscar sempre a saúde do paciente, porque a medicina não pode perder essa essência, né? Não. Aqui, no Momento Saúde Podcast, a ideia é trazer para vocês profissionais que vão orientá-los. Você que está aí no rincão do estado, em lugares mais distantes, você vai ter acesso a informações de qualidade. E eu queria muito agradecer minhas convidadas de hoje. Ah, que pena que acabou. A gente que agradece. A gente ficaria aqui até vários programas, mas vão ter outras oportunidades, eu trago elas de novo. Não esqueçam que aqui embaixo está o nosso telefone, se vocês quiserem mandar no nosso WhatsApp dúvidas, tá? Nós vamos tentar responder essas dúvidas aqui ao longo do programa ou nos Minutos Saúde, aí nos intervalos, e você vai ter essa possibilidade, claro, também, de acessá-las nas redes sociais, porque elas são profissionais que estão lá no Instagram, com trabalhos excelentes disponíveis. Se você é acadêmico de medicina, está convidado a fazer aqui a residência de medicina e saúde de comunidade. Né? E pode contar comigo na dermatologia. Exatamente. E comigo na gineco, né? Vários. Qualquer dúvida. Eu adoro quando eu vou fazer aula lá, adoro, porque as dúvidas assim me estimulam muito. E isso é excelente, né? Nosso estado só tem crescido com profissionais de excelência e nós estamos felizes. É importante. Sim. Vivemos num estado em que a gente se orgulha de estar, né? Que tem uma qualidade de vida excelente e que nos ofereceu uma oportunidade de vida sem igual. Então, muito obrigada, meninas. Obrigada a você. Foi um prazer. Prazer é todo meu. E vocês que estão aí em casa, daqui a pouco tem mais um Momento Saúde Podcast. Fica com a gente, transmita esse conhecimento, chama as pessoas da sua família para assistir, que com certeza vocês vão ganhar muito. Um beijo grande e até o próximo.